Olá, caminhantes, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 15 a dia 21 de abril já, e a gente vai ter essa semana uma lua cheia na sexta-feira. Então vai ser uma semana bem intensa, vai ser uma semana assim que vai ter uma movimentação interna muito grande, vocês vão sentir, né, essa coisa, digamos, né, essa energia que vai subindo, que vai acontecendo, que as coisas vão acontecendo, e muitas vezes você tem essa sensação de que elas estão fora do seu controle, né? Aquela coisa assim, eu não consigo controlar, as coisas acontecem de fora para dentro, né? E aí você acha que você não tem nada a ver com aquilo, né? E a gente tem essa tendência, né, a se colocar num papel de vítima da vida, das situações e não entender o papel que nos cabe ali, o papel da nossa responsabilidade por ter de certa forma atraído aquilo. E muitas vezes a gente não entende por quê, mas de alguma forma a gente vibrou aquilo, seja pelo medo daquilo. Então, por exemplo, imagina que você tem muito medo de uma coisa. Se você ficar focando no medo, 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 você está focando no quê? Naquela coisa que você tem medo. Então, uma hora ou outra ela vai acabar acontecendo, porque você colocou muita atenção naquilo. Então, na verdade, não é o foco no sim ou no não, é o foco naquilo que você está colocando, independentemente de ser sim ou não daquilo, né? Então, do mesmo jeito que quando você foca em sim, né? E você foca, sim, mas eu tenho medo, né? Então, uma coisa que você quer muito, mas no fundo você tem medo que aquilo aconteça, você também está bloqueando, né? Então, existem dois mecanismos aí que a gente precisa entender. Mas, enfim, vai ser uma semana bem intensa. E por ser a segunda lua cheia aí em Libra, né? De novo, vai pegar muito a questão dos relacionamentos, os nossos relacionamentos em geral, mas principalmente para tentar mostrar pra gente como que tá sendo o relacionamento com a gente mesmo, né? Então, como é que a gente tá vibrando o nosso relacionamento com a gente mesmo? Eu me aceito como eu sou? Eu me critico? Eu acho que eu faço tudo errado? E muitas vezes você olhar para o outro e criticar, achar que ele faz tudo errado, é o que você pensa de você. Então é isso que eu proponho para vocês começarem a perceber, porque aquilo que você pensa do outro, se você parar para pensar, e muitas vezes de maneira inconsciente, é o que você pensa de você. Porque às vezes lá na infância é como você se sentiu diante de uma situação que seus pais falaram alguma coisa, ou na escola que você passou por uma situação e você adquiriu aquilo, né, absorveu aquilo de uma certa maneira, com uma certa interpretação. E aí hoje você incorporou aquilo quando criança, naquela crença de que você sempre faz tudo errado, de que você não merece nada de bom, enfim, N crenças que a gente tem. E essas situações externas, elas começam a aparecer só para mostrar pra gente o que a gente precisa entender e trabalhar dentro da gente, tá? Então é isso que eu proponho que vocês prestem mais atenção nessa semana, tá bom? Aí na segunda-feira a gente amanhece com a lua em virgem, é o momento da gente realmente ter mais cuidado de organizar essa bagunça interna. Então olhar para o lado e perceber, tá bagunçado aqui onde eu tô? Seja a minha mesa de trabalho, seja o meu quarto, seja a minha casa, seja o meu carro. Se você olhar ao redor e ver que tem muita bagunça, percebam que essa bagunça externa, ela tá espelhando uma bagunça interna que tá pedindo para ser organizada. Então esses 2 dias, né, principalmente a segunda e a terça, que a lua vai estar ali, a gente vai ter que começar a perceber de novo essa questão do espelhamento. A gente vê tudo espelhado. Então, fora, né, na nossa bagunça, a gente vê a nossa bagunça interna, nos nossos relacionamentos, o que a gente pensa deles ou o que acontece neles é muito do que a gente tem com a gente mesmo. Então, se a gente começar a observar a vida dessa forma, a gente vai começar a se entender mais, né? E começar a parar de colocar o foco fora no outro, né? E achar que ele tem que mudar, que ele que tem que fazer e que eu sempre tenho que ficar da mesma forma, tá? Então, realmente vão ser 2 dias aí que a gente pode também estar mais crítico. Então, cuidado com a autocrítica, cuidado com querer se cobrar demais, fazer demais. A gente vai estar com essa ansiedade, né? Até que a lua cheia proporciona. E a gente pode se cobrar demais, porque a gente não vai estar acompanhando esse ritmo todo, né? Esse ritmo vai estar muito mais
forte internamente do que externamente. Então pega um pouco mais leve, tenta se conectar mais com você, se conectar através da alimentação, cuidar da alimentação também é bem legal, tá? Que é uma lua que fala muito dessa questão mais detox também, de você comer coisas mais que te façam bem, tá? Porque senão pode até dar uma dor de barriga. A lua em virgem, ela sempre acontece algumas coisas assim também, tá? E o regente, né, Mercúrio tá lá em peixes ainda, tá finalizando essa questão mais confusa, então a mente ainda pode estar um pouco confusa, finalizando esses últimos processos, e seria importante, né, interessante a gente aliar razão e emoção nesse momento aí, nesses 2 dias, porque pode ser que fique uma coisa bem bagunçada, bem confusa, por causa dessas 2 energias aí que estão meio se contrapondo, tá? Aí na quarta-feira a gente amanhece com a lua em Libra e ela vai ficar ali na quinta também, e na sexta de manhãzinha ela vai ficar oficialmente cheia, né? Mas na quinta noite a gente já vai ver a lua no céu, toda cheia, bonitona lá, e o regente, a Vênus, tá também finalizando o seu ciclo em peixes, então ainda essa energia pisciana confusa, mas vai ser a última vez. Essas 2 luas aí vão acessar essa energia pisciana por causa dos regentes lá, né, dos planetas que estão lá em peixes, mas vai ser para fechar esse período, fechar esse ciclo, né? Então a gente vai ter que olhar para as nossas relações nessa lua cheia, tudo que acontecer, todas as situações que vierem, com mais compaixão, tá? A gente começar a olhar para o outro e entender que ele também passa pelas questões dele, que ele também tem feridas internas, que ele também tem dores, que ele também tem dificuldades de questões que ele tem que encarar e não percebe. Então, quanto mais compaixão a gente tiver e quanto mais compaixão a gente vibrar pelo outro, mais a gente vai acessar essa compaixão dentro da gente e mais a gente vai sentir essa compaixão pela gente também, né? Então, a gente vibrar na compaixão. E aí lembrar que compaixão é diferente de pena, de dó, né? Compaixão é você entender o momento do outro, mas acreditar ao mesmo tempo na força dele para sair daquilo. Você não fica assim, ai, coitadinho, como se você pensasse, ele não consegue, ele não dá conta. Por isso que a gente sente dó, porque a gente diminui a pessoa. A compaixão não, eu vejo ele como igual, eu acredito na luz que ele tem dentro dele, né? E isso me traz um certo conforto. Eu sei que ele tá assim porque o nível de consciência dele hoje é esse, mas eu acredito, eu confio que ele vai conseguir sair dessa situação. Entenderam? Então é muito bom vibrar essa compaixão pelo outro. E quando a gente chega nesse sentimento, que não é fácil de acessar necessariamente, é um treino, né? Quanto mais você vibrar, quanto mais você tentar ver o outro como um ser que sofre também, como um ser que tem os seus problemas, suas questões, e que não tá consciente delas, o que é pior, né? Então você começa a acessar a luz que tem dentro de todo mundo, né? E desse ser também, principalmente. Então usem essa técnica, porque vai ajudar vocês a superarem com mais facilidade essas questões de relacionamento que possam surgir nesses dias, tá? E vai estar muito intensa essa energia, não tem jeito. Aí na sexta-feira a lua entra em Escorpião, já de manhã, e ela vai ficar lá no sábado e domingo, metade do dia. E vai ser uma energia bastante intensa, então imagine, uma lua cheia lá que pega todas as nossas feridas, as nossas relações, e aí a gente tem 2 dias aí para colocar tudo em ordem dentro da gente, no sentido de olhar para dentro. Olha para dentro, vê o que acessou, vê o que afetou, olha para suas sombras, acolhe essas sombras, né? Tipo, vê que também existe ali uma dor. Toda sombra, ela é uma dor não curada, né? Então, uma raiva, você não pode reprimir. Em algum momento você passou por uma dor ali e você criou essa raiva como um mecanismo de defesa, talvez, tá? Então, vai ser bem intenso, né? Sempre a lua escorpião traz essa intensidade e é um momento que a gente tem de se reconectar, de olhar para dentro e se acolher um pouco mais, não ficar forçando muito, porque se vem a sombra, porque ela precisa ser acolhida, olhada e entendida, né? E não reprimida, resistida, porque aquilo só faz ela crescer e aumentar, tá bom? Aí no domingo, 1h já, a lua entra em Sagitário, então não vai, né, mexer tanto, eu vou falar dela mais na semana que vem, dá uma tirada da gente dessa intensidade toda, né, ela leva a gente pro alto e vai ser muito bom pra gente terminar o domingo de uma maneira um pouquinho mais tranquila, tá bom? Olha a cartinha dessa semana, completude.
É a carta 21, que é a carta mundo, né, no tarô normal, e é uma carta que eu gosto muito, que fala dessa justamente esse momento de que a gente atinge a nossa completude. E eu vejo ela aqui nessa situação como esse momento da gente se conectar com o todo, perceber que a gente já é completo, perceber que não falta nenhuma parte dentro da gente e que quanto mais completo a gente se sentir, melhor a nossa vida vai ser, mais alinhada e mais as situações vão estar alinhadas com esse sentimento de completude. Então que a gente consiga acessar esse sentimento dentro da gente nessa semana, que vai estar muito intensa e pode fazer com que a gente se perca um pouco nisso, mas é sempre bom lembrar que a gente já tem tudo dentro da gente, tá bom? Uma ótima semana para vocês, um beijo!